sobre a tua mão. Se tiver alguém que está sem Bíblia, é só você erguer a mão para o alto e a obreira vai te levar uma Bíblia aí, tá? Vai te emprestar uma Bíblia aí, para que todos nós venhamos acompanhar junto a palavra do Senhor. Você que estiver com a sua Bíblia aí na sua mão, vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Você que achou, irmãos, não leia nada ainda, tá? Em nome de Jesus. Não leia nada em nome de Jesus, para que nós venhamos acompanhar junto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Você que for encontrando, em referência à palavra de Deus, eu peço que você se coloque de pé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Oh, aleluia, Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus, louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 9, tá? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do versículo número 6 até o 9. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque ou adube ela. 9. E se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Só até aqui, em nome do Senhor Jesus. Você já vai entender essa palavra lida pelo Senhor Jesus Cristo, falada pelo Senhor Jesus Cristo. Coloque nesse momento a Bíblia sobre o teu coração. Feche os teus olhos a partir desse momento. Isso. E comece a orar ao Senhor para que Ele venha te dar sabedoria, para que você venha entender a cada palavra qual será ministrada aqui. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Você quiser anotar aí, irmãos, Lucas, capítulo de número 13, versículo do 6 ao 9, né? Para quando você chegar na sua casa, você venha acompanhar a cada palavra qual foi ministrada aqui essa noite, e você vem entender tudo aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Não permita, irmãos, que nada venha tirar a sua atenção, tá? A atenção é toda voltada agora para ouvir a voz do nosso Senhor, Deus maravilhoso. Amém? Aqui nós lemos uma parábola dita pelo nosso amado Salvador e Criador, Jesus Cristo. Mas para que nós venhamos entender essa parábola, eu vou fazer um resumo do início do capítulo de número 13. Jesus aqui está dando um sermão a homens e a mulheres, e ao ponto desse sermão ele vai começar a ser interrogado da forma que algumas pessoas morreram, e ali ele vai ser perguntado: mas por que tal pessoas morreram de tal forma? Por que aconteceu tanta maldade com essas pessoas? Essas pessoas eram boas. Será que foi os pecados que elas tinham que a morte veio dessa forma? O sangue foi derramado dessa forma? E aí Jesus vai fazer uma outra comparação e mostrar algumas outras pessoas que também morreram, e vai dizer assim:
não importa a forma que eles morreram, o importante é que eles abandonaram as más obras. O importante é que eles esqueceram tudo aquilo que eles fizeram de errado e se achegaram até o Deus Todo-Poderoso e pediram perdão por todas as suas más obras. E essa noite o Senhor aqui vai falar conosco, para que quando nós cometemos as más obras, nós tenhamos que se achegar ao Senhor, se arrepender de todo o nosso coração, apresentar a Ele os nossos pecados e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra os céus, pequei contra a terra, mas não quero permanecer com esse pecado, mas sim confessá-lo ao Senhor, o meu pecado. E após o Senhor Jesus dar esse sermão, algumas pessoas não entenderam, porque é difícil entender, né, irmãos? Ainda mais quando nós estamos falando de morte. Nós vemos pessoas perdendo a vida e começamos a fazer comparação, né? Algumas pessoas morrem de acidente de carro, outras morrem de tiro, outras morrem de enfermidade. Cada uma morre de uma forma, e nós ficamos ali muitas das vezes perguntando: por que aconteceu dessa forma? Não podia ser diferente. E essas pessoas estavam assim, dessa forma, diante do Senhor Jesus, perguntando por que aquele sangue foram derramados daquela forma. E mesmo Jesus explicando, alguns ainda não estavam conseguindo entender o que o Senhor estava querendo falar. E aí Ele vai dizer sobre essa parábola, que tinha um homem que vai até a sua plantação, até as vinhas, e vai procurar um fruto numa árvore. Ele procurou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquela árvore não deu fruto. Aí ele chamou o responsável e disse: olha, 3 anos eu venho procurar fruto nessa árvore e ela não tem, então pode cortar ela, porque ela está tomando uma parte do terreno inutilmente, ela não está dando fruto, pode cortá-la. E para nós entendermos essa parábola a qual o Senhor Jesus está falando, é necessário que nós voltemos um pouquinho no Velho Testamento. Moisés, ele foi um homem usado pelo Senhor, e ali, hoje nós conhecemos a lei de Moisés, mas na verdade ali era a lei de Deus, dita por o teu servo Moisés. E nessa lei, Moisés ali usado por Deus, todos aqueles que plantavam o primeiro, o segundo e o terceiro ano de plantação, não poderiam comer do fruto. O fruto tinha que ser descartado. Presta bem atenção nisso para você entender, tá, irmão? O primeiro, o segundo e o terceiro ano não poderia comer daquele fruto. Aquele fruto tinha que ser descartado, jogado fora. O 4º ano, ele tinha que ser ofertado a Deus, ao Senhor, em comunhão, em amor pelo Senhor. Aí a partir do 5º ano, eles poderiam pegar aquele fruto e comer. Então esse homem está aqui no 5º, no 6º e no 7º ano dessa plantação, procurando os frutos, e não encontrou o fruto. A parábola não diz, mas talvez esse homem viu o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano e o 4º ano essa árvore dando fruto. Por isso que ele vai dizer: não, Senhor, não corte ela, não lança fora, permita que eu cave em volta dela, adube ela, cuide dela e deixa ela por mais 1 ano. Aí se ela não der fruto, aí o Senhor pode mandar cortar e lançar ela fora. Aqui o Senhor, através dessa parábola,
ele está mostrando o amor que ele tem pelo ser humano, pela vida. Quanto tempo, irmãos, nós ficamos sem dar frutos? Quantos anos nós caminhando cegos, errantes, e poderíamos ali ser cortado e ser lançado fora. Mas a graça e a misericórdia do Senhor Jesus não permitiu que nada disso viesse acontecer. Ele cuidou de nós. Aleluia. E cuida até hoje de cada um de nós. Obrigado, Deus. E aí ele vai dizer essa parábola para essas pessoas que ali estão. E essa parábola dessa noite, o Senhor quer dizer ao meu e ao teu coração: arrepende da sua má obra. Aí eu fico analisando, e nós vamos dizer, mas não tenho más obras, é tão pequenininho às vezes, né? O deslize que eu tenho é tão pouca coisa. Irmãos, quantas ignorâncias nós temos. Esse povo aqui está interrogando ao Senhor Jesus da forma que algumas pessoas morreram. Como quem diz assim: essas pessoas, Senhor, te serviam, você não poderia deixar que elas morressem dessa forma. Talvez seria melhor que elas morressem dormindo. Não precisava tanta maldade, não precisava esse derramamento de sangue. Mas essas mesmas pessoas que estavam interrogando o Senhor Jesus foram os mesmos que levou o Senhor até a cruz. E ali nenhum deles falou por que tanta maldade por um Deus tão bom que só quer o nosso melhor. Por que tanta maldade com o Senhor que não fez mal a ninguém, somente fez o bem? E muitas das vezes somos nós não entendendo os planos de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, irmãos, pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns de nós ainda achamos que nós estamos aqui porque nós somos pessoas boas, porque nós somos pessoas que servimos a Deus e nós temos o mérito de estar aqui. Mas nós temos que entender que nós não temos méritos algum, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui. O dono dessa vinha, ele quis arrancar a árvore e lançar fora, porque ali ela não estava dando frutos. E o que é dar fruto, irmãos? Dar frutos, na palavra do Senhor, são as boas obras. Obras essas que poucos de nós se preocupamos. Eu falei algo aqui que eu vi essa semana que está difícil de eu conseguir esquecer. Poucos nós entendemos o grau da violência. E ao mesmo tempo que eu estava pensando, eu fiquei imaginando e falei: isso poderia ter acontecido na minha família, isso poderia ter acontecido na minha casa. Porque na minha família tem pessoas que ainda não servem a Deus. Tem pessoas que ainda se deixam levar pelos seus pensamentos errados. Na minha família existem pessoas que ainda se deixam levar por aquilo que vai contra os mandamentos do Senhor a qual nós servimos. E aí essa noite eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está, porque cada um de vocês são a minha família em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus por mesmo nós sermos poucas pessoas em vista do milhares, milhões de pessoas que existem no mundo.
Eu ainda louvo a Deus porque nós somos ali as poucas pessoas que entenderam a graça e a misericórdia do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E essa noite, irmãos, o Senhor quer de mim e de você que nós viemos se arrepender. Arrependimento. Ah, pastor, mas arrepender do quê? Se nós pararmos, irmãos, para analisar tantas coisas que nós estamos cometendo no dia de hoje e não temos arrependimento algum, nós, por sermos servos e servas do Senhor, nós deveríamos ser pessoas que deveríamos vigiar com a nossa palavra, deveríamos vigiar com nossos abraços, deveríamos vigiar a todo tempo. Mas alguns de nós, irmãos, estamos se acomodando com alguns erros que nós cometemos e não estamos se arrependendo por muitas obras que nós estamos fazendo. E aí o Senhor Jesus vem nos mostrar através dessa parábola a graça e a misericórdia dele. Quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a lembrar da forma que eu andava, do que eu fazia. E aí eu comecei a entender a graça do Senhor, a misericórdia, o amor, um amor infinito, um amor maravilhoso, que muitas das vezes eu estou se preocupando com coisas tão pequenas e o principal, que é o amor de Deus que tem sobre as nossas vidas, eu e você estamos deixando de lado e não se arrependendo daquilo que nós estamos fazendo que está desagradando ao nosso Senhor. Se nós tivéssemos, irmãos, 5 minutos para conversarmos com o Senhor Jesus, igual esse povo teve aqui, qual seria a nossa pergunta para o Senhor? Não precisa responder, tá, irmãos? Eu vou dar alguns exemplos, talvez seja o que você iria perguntar ou não. No meu modo de pensar, a primeira pergunta que nós iríamos fazer ao Senhor era dizer: Senhor, por que tanta maldade nesse mundo? Ou talvez iríamos perguntar para o Senhor: Senhor, por que tantas pessoas passando fome? Ou talvez iríamos perguntar para o Senhor: Senhor, por que tantas pessoas enfermas? Porque o Senhor diz através da Tua palavra que quando o Senhor estava lá sendo crucificado ali, o Senhor levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, mas hoje nós vemos tantas pessoas enfermas. Ou talvez nós iríamos perguntar para o Senhor: Senhor, você diz através da Tua palavra que quando nós te clamarmos de todo o nosso coração, os seus ouvidos vão estar ali inclinados para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Mas quantos tempos, Senhor Jesus, que eu te clamo, que eu te busco de todo o meu coração. Às vezes eu grito, às vezes eu clamo, mas parece que o Senhor não ouve. Ou talvez iríamos perguntar para o Senhor Jesus: até onde vai o seu poder? Até onde vai o seu domínio? Porque a gente olha o dia a dia e vê que nada muda. O certo está se passando por errado e o errado se passando por certo. E o Senhor diz através da Tua palavra que o Senhor é o justo juiz. Mas parece que o Senhor não está vendo tantas injustiça que está acontecendo.
Ou talvez iríamos perguntar para o Senhor: o Senhor diz através da tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu já estou aqui 5, 10 anos clamando e a maioria da minha família ainda não te serve, Senhor. Mas o Senhor diz através da tua palavra que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Ou talvez perguntaríamos a Ele: Senhor, há tanto tempo eu sinto uma dor e eu não contei para ninguém sobre essa dor. Eu estou só buscando o Senhor, mas o Senhor não alivia essa dor, por quê? Ou talvez perguntaríamos para o Senhor: Senhor, por que existe tantas igrejas se o Senhor é um só? Cada um entende a Bíblia de uma forma. O pastor A prega de uma forma, o pastor B prega de outra. Mas o Senhor é um só, mas por que tanta divisão? Ou talvez perguntaremos para o Senhor: Senhor, por que a minha carne se alegra mais quando eu estou fazendo as coisas do mundo do que quando eu estou na tua casa? Por que tanta batalha? Por que tanta luta? Na tua casa eu não consigo te louvar durante 1 hora, que eu sinto dor nas pernas, nos braços, eu quero sentar, eu quero ir embora. Mas quando eu estou numa festa eu fico 4, 5, 6, 8, 10 horas e não sinto dor em lugar nenhum, Senhor, por que isso? Ou talvez perguntaríamos ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu tenho tantas coisas boas para fazer, quando eu estou na tua casa eu oro, eu tenho tantos pensamentos bons, mas quando eu saio da tua casa, da tua presença ali, eu esqueço todas as coisas boas e quero fazer tudo ao contrário, eu quero fazer tudo errado, Senhor. Mas por que, Senhor? Você permite isso? Ou talvez iríamos perguntar ao Senhor Jesus: porque nós vemos pessoas tão boas morrerem tão cedo e pessoas más viverem tanto? Ou talvez iríamos perguntar para o Senhor: Senhor, o Senhor diz através da tua palavra que o Senhor é o dono do ouro e dono da prata e tem poder sobre todas as coisas, e por que nós vemos tantas diferenças, alguns com tantas condições e outros sem condições nenhuma? Ou talvez iríamos perguntar para o Senhor: até mais quanto tempo, Senhor, nós iremos ver tantas injustiças? E quantas perguntas nós teríamos a fazer ao Senhor Jesus? Talvez alguma dessa pergunta se encaixou aí com o que você iria perguntar ao Senhor, ou talvez não. Mas eu não precisaria 5 minutos com o Senhor Jesus, gastaria bem pouco tempo. Eu iria dizer: Senhor, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Mas pastor, sério que você ia falar isso? Eu nem imaginei essa pergunta. Talvez eu também não falaria isso, irmãos. Mas perceba quantas perguntas nós faríamos ao Senhor, mas a principal, que era agradecer pela tua graça e a tua misericórdia, não passou nem perto do nosso pensamento. Iríamos perguntar da injustiça, iríamos perguntar de diversas coisas que estão acontecendo, mas poucos de nós iríamos lembrar de
louvar a Ele pela graça e a misericórdia dele por cada um de nós. E essa noite, irmãos, o Senhor trouxe a mim e a você aqui para falar sobre arrependimento. Nós ainda não entendemos o que é se arrepender verdadeiramente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu me arrependo de uma obra má que eu fiz. Estou dando um exemplo, tá? Cometi uma obra má. Eu vou chegar até o Senhor, apresentar essa obra má a qual eu cometi, pedir perdão, clamar ao Senhor, e ali eu terei certeza que Ele vai me perdoar, porque a graça e a misericórdia do Senhor, ela é muito grande. Aí após eu me arrepender, pedir perdão, no outro dia eu volto de novo a cometer a mesma má obra que eu cometi. Eu tive algum arrependimento? De forma alguma. E nós estamos assim, dessa forma, sem percebermos, porque nós conhecemos um Senhor bom, um Senhor que a tua graça e a tua misericórdia sonda a nós a cada dia da nossa vida. Quando nós vamos dormir, quando nós vamos acordar, quando nós vamos passear, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos para qualquer lugar, a graça dele está ao nosso redor. E talvez estamos acomodados com tudo isso que está acontecendo, e aí não está acontecendo o verdadeiro arrependimento, mas sim um peso na consciência ali, que nós sabemos que devemos pedir perdão, e fomos perdoados, e no outro dia começa tudo de novo. Podemos pecar de novo, podemos errar de novo, seguir em frente, fazer da forma que nós queremos. Domingos viemos aqui, pedimos perdão de novo, ajoelhamos, clamamos ao Senhor, apresentamos a nossa família, louvamos a Deus, damos glória, damos aleluia, voltamos para o nosso lar e achamos que está tudo ótimo. Mas Jesus trouxe nós aqui para mostrar-nos que talvez para mim, talvez para você, talvez para nós que estamos aqui, isso está tudo normal. Mas Ele diz: não, arrepende verdadeiramente, sacode a poeira, se limpa e não volte mais às más obras. Seria tão bom, né, irmãos, entrássemos aqui, ouvíssemos algumas palavras de bênção que nós queremos ouvir, fôssemos iludidos com algumas coisas, voltássemos para o nosso lar, estivéssemos tudo bem. Mas esse não é o Senhor Jesus, que veio aqui pagar um preço por cada um de nós. Ele não brincou em falar que levaria todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo de má Ele levaria, derramaria até a última gota de sangue por cada um de nós. E é isso que nós entendemos e parou. Mas vai muito mais além. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós penduramos o Senhor Jesus mais uma vez no madeiro. Nós voltamos de novo a tudo aquilo que o Senhor livrou a cada um de nós, e nós voltamos de novo tudo aquilo. E aí as maldades, tudo que acontece, nós vamos culpar ao Senhor Jesus, porque nós ainda não estamos preparados para assumir o nosso erro, crescer um pouquinho e dizer: tudo que eu estou passando
é pela minha teimosia, é pela minha falta de arrependimento, é pela minha falta de sinceridade, é por eu entender que eu não louvo a Deus somente dentro da casa dele, só quando eu estou com os irmãos. Falar do amor de Deus aqui é muito bom, maravilhoso, porque eu sei que ninguém aqui vai levantar e atirar uma pedra em mim. Eu sei que ninguém aqui vai querer me bater. Mas lá fora, para aqueles que estão cegos, poucos querem ministrar, poucos querem pregar, poucos querem evangelizar, porque ali nós sabemos que nós estamos dispostos ali a serem xingados, a ser apedrejados, a dizer que nós somos loucos, a dizer que nós estamos ficando doidos, loucos. E aí nós fizemos tantas perguntas ao Senhor Jesus, né? Iremos sair com uma pergunta aqui essa noite. Será que nós entendemos, irmãos, verdadeiramente, porque Jesus derramou até a última gota de seu sangue por cada um de nós? Jesus, tendo todo o seu poder ali, Ele pagou o nosso preço em silêncio, como uma ovelha muda. Talvez eu e você reclamaríamos, falávamos tanta coisa. Esse pecado não é meu, esse erro não é meu, porque eu estou passando por isso, essa enfermidade não é minha, não. Mas Jesus não fez nada disso. Ele mesmo apanhando, mesmo sofrendo, Ele vai olhar para o céu e dizer: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E nós estamos assim, irmão, dessa forma, sem saber o que estamos fazendo. Eu fico me perguntando, irmãos, até quando nós vamos entender que, pela graça e a misericórdia do Senhor, quando nós chegaremos ao céu, ali não terá acepção de pessoas. Não vai dizer: olha, você evangelizou mais, vem para esse lado, você... Não vai ter nada disso. Mas cada um de nós temos a nossa parte a fazer aqui. E começa pelo nosso arrependimento aqui essa noite, que o Senhor está mostrando a cada um de nós para arrependermos verdadeiramente. Chegou a hora de nós pararmos de arrependermos só de brincadeira. Eu me arrependo hoje e amanhã cometo de novo os mesmos erros. Está tudo certo, segue em frente. Eu oro meia hora, uma hora, eu vou aos cultos e está tudo certo. Quantos entenderam a palavra do Senhor essa noite? Entendeu verdadeiramente, irmãos? Eu também entendi o que o Senhor quis me falar essa noite. Cada um de nós tomamos posse daquilo que o Senhor falou ao nosso oração. E eu vou medir o entendimento, irmãos, de cada um de nós pelas palmas e pelo aleluia que nós vamos dar ao Senhor agora. Glórias ao Senhor, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela vida desse homem e dessa mulher, Senhor. Obrigado, Deus, por nos mostrar, Senhor, que nós devemos verdadeiramente estar diante da Tua presença. Aleluia.